Aleluia, glória a Deus. Deus que transforma o nosso coração. Queridos, esse Deus que transforma o coração preto, uma água suja, cheia de imundícias, de palavras de engano, de mentiras, de frustrações, de consequências, em rios de água viva. Aleluia. Glória a Deus. Bom dia, paz do Senhor. Ai, queridos, deixa eu dar uma respirada aqui. O Senhor já tem falado conosco nessa manhã, amém? Ainda bem que Deus flui em nós um rio de águas vivas, porque eu estou desidratando de tanto chorar. Eu já estou desidratando. Imagina se Deus... Acho que é por isso que Deus coloca um rio de águas vivas fluindo no nosso coração, hein? Porque a gente, Ai, Senhor, o Senhor é bom demais, amém? E Ele vai continuar falando conosco nessa manhã. Porque Ele é um Pai de amor. Abra sua Bíblia comigo no segundo livro de Samuel, capítulo 4. Segundo Samuel, capítulo 4. Versículo 4. Jonatas, filho de Saul, tinha um filho aleijado dos pés. Era da idade de 5 anos, quando de Jezreel chegaram as notícias da morte de Saul e de Jonatas. Então sua ama o tomou e fugiu. Sucedeu que, apressando-se ela a fugir, ele caiu e ficou manco. Seu nome era Mefibosete. Senhor amado, é a tua palavra, Senhor, que eu possa conseguir, Pai, transmitir tudo aquilo que o Senhor colocou no meu coração, Pai. Que o Senhor dirija as minhas palavras, que o Senhor dirija cada coisa, Pai, que acontecer aqui neste lugar. Que a tua unção, a tua presença permaneça conosco, Senhor. E que a tua graça, Senhor, se manifeste de maneira sobrenatural nessa manhã, nas nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Pode assentar, querido. Então, nós vamos falar um pouquinho nessa manhã de Mefibosete. Quem conhece a história de Mefibosete? Acho que quase todo mundo conhece, né? Então, Mefibosete, ele era filho de quem? Que a gente acabou de ler. Mefibosete era filho de Jonatas. E Jonatas era filho de quem? De Saul. Então, Jonatas era filho de Saul e Mefibosete era filho de Jonatas. Então, Saul era o que do Mefibosete? Avô. E o que acontece, gente? Israel, vou contextualizar a história para vocês lembrarem, tá bom? Israel pediu um rei a Deus. Eles não tinham rei. Israel não era governado por um rei. Então, como as outras nações tinham reis, Israel pediu um rei a Deus. E Deus vai escolher, então, como primeiro rei de Israel a Saul. Então, Deus unge a Saul. E no início do reinado de Saul era uma bênção. Ele era um homem que foi renovado pelo Espírito Santo, profetizou ali junto com os profetas. Ele estava direcionando o povo e Israel estava vencendo as batalhas. Mas o Saul começou a não mais ouvir a voz de Deus. Começou a fazer as coisas da sua própria vontade. Ele deixou o seu ego ser superior à vontade de Deus. Então, teve uma ocasião que Samuel
que era o profeta na época, ele tinha que chegar antes da batalha lá para eles saírem para a batalha para fazer o sacrifício. E isso era ofício do profeta. O rei não podia fazer. Aí o que Saul foi lá e fez? Fez o sacrifício. Deus gostou? Não, porque ele desobedeceu. Aí passa mais um tempo, o que vai acontecer? Eles vão guerrear contra um outro povo e Deus fala que era para matar tudo. E o que o Saul vai fazer? Ah, Senhor, eu vou guardar aqui. Vai fazer uma coisa boa, né? Vai fazer uma coisa boa. Ele vai levar os melhores bois, as melhores coisas, os despojos melhores de guerra. Ele vai levar com ele. Não é uma coisa boa? É uma coisa boa. E ele manteve o rei da outra nação vivo. Mas Deus tinha falado que era para matar todo mundo, inclusive o rei, e que não era para levar nada. Então, quando Saul age dessa maneira, Deus manda Samuel lá, e Samuel vai falar para ele que o reino foi destituído dele. Porque ele não obedeceu a Deus, porque ele deixou a sua identidade de rei ser superior à obediência que ele teria que ter a Deus. Ele se vangloriou. Aí, Deus vai escolher um moço. Ele era um jovem, ele era um moço ainda, segundo o seu coração, e vai ungir ele a rei. Quem era? Davi. Então, Deus vai ungir a Davi como rei, mas ele ainda era menino. E ele ainda não ia assumir o reinado. Ele passou por um processo, mas ele era um menino já segundo o coração de Deus. E ele começou a frequentar a casa do rei. Porque o Saul, ele de vez em quando, ele ficava muito... como que eu posso falar? Ele ficava angustiado, ele ficava possesso, e ele chamava Davi para tocar a harpa. Quando Davi tocava, o espírito mau ia embora e ele ficava livre. Então ele começou, Davi, a frequentar a casa do rei. Teve o episódio do Davi e Golias, que todo mundo conhece, né? Então Davi venceu o Golias. E ele começa a frequentar a casa do rei Saul. Mas Saul também começa a ter ciúme de Davi. E ele vai perseguir Davi. Só que nesse convívio ali na casa do rei, Davi fez uma amizade muito forte. E uma aliança com quem? Com Jonatas, com o filho de Saul. Eles eram muito amigos, eles fizeram uma aliança. A aliança deles consistia assim, que um nunca ia destruir a descendência do outro, e que os dois iam sempre estar juntos, ainda que eles morressem. Então, passado um tempo, de tanto o rei Saul começou a querer matar o Davi teve que fugir. Então, Davi passou um tempão fugindo de Saul. E Davi teve a oportunidade de matar Saul. E Davi matou? Não. Porque Davi sabia quem ele era no Senhor. Davi, ele sabia que um dia que ele tinha uma promessa de rei, que ele seria rei, mas ele sabia aguardar o momento de Deus. Então, Davi, ele, mesmo tendo a oportunidade, não matou o Saul. Mas um dia, Saul saiu com o exército para uma guerra. Ele foi para uma batalha contra os filisteus. E ali, eles perderam a guerra. E Saul morreu, e o Jonatas também. Então, o mensageiro foi até Davi e contou para Davi o que tinha acontecido. Que eles tinham sido mortos. Mas nesse tempo, até que o cara chega lá, né, o mensageiro, conta para Davi depois vai assumir o reinado e tal. Nesse meio tempo, o que aconteceu? Isso que a gente leu. Mefibosete tinha 5 aninhos, a idade da Alice. Tinha 5 aninhos. E quando a ama ouviu que Saul tinha morrido e Jonatas tinha morrido, ela pega o menino e sai correndo. Sai com o menino para salvar a vida do Mefibosete. Porque quando acabava uma dinastia, quando um rei quando o rei morria e outra dinastia assumia, né, um outro rei assumia, ele matava todos os descendentes anteriores, para que aquele filho
para que aquele príncipe, né, o filho do rei anterior, não viesse assumir o reinado. Então, com medo, a ama com medo de Davi matar o Mefibosete, saiu fugida com ele, com 5 aninhos. Só que naquela pressa, pensa bem, com guerra, chegou a mensagem, Saul morreu, gente, vai matar o Mefibosete também, vamos. Ela saiu correndo com ele, a hora que ela pegou ele, estava correndo, ele caiu e quebrou os 2 pés. Ele ficou manco dos 2 pés, ele ficou aleijado. E aquele menino de 5 anos, além de órfão, agora ele era aleijado. Não bastasse ele ter perdido o pai, ter perdido o avô, ser órfão agora ele também é aleijado. E ele nem tinha motivo para isso, não foi culpa dele. Foi culpa dele? Não foi culpa dele. O Mefibosete ficou aleijado por conta de um acidente que aconteceu, mas ele teve que fugir como consequência do pecado de quem? Dele. Do pecado de quem? Do avô. Então, queridos, Mefibosete teve que fugir. Ele era príncipe, mas ele fugiu. Ele foi morar em Lodebar, na casa de Maquir, um homem rico que acolheu Mefibosete na casa dele. E Mefibosete, então, ele fugiu da sua origem real. Ele esqueceu que ele era descendente de Saul, ele ignorou a sua descendência. Ele ignorou isso. E foi morar ali em Lodebar. Ele fugiu da sua origem. E é essa analogia que eu quero fazer para a gente hoje com o plano de salvação, com o que o Senhor veio trazer para nós. Mefibosete, ele ficou órfão e aleijado como consequência de algo que o seu ascendente fez. E nós nascemos órfãos e aleijados pelo pecado, como consequência do homem ter pecado. O pecado entrou no mundo e a partir dele, a partir de Adão, por intermédio de um homem, de Adão, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Quando Deus cria o homem, no nosso versículo tema do congresso, lá em Gênesis 1:27, ele fala: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Homem e mulher o fez. Deus nos criou a sua imagem e a sua semelhança. Lá em Efésios capítulo 1, fala que ele nos predestinou para a adoção de filhos. O que isso quer dizer? Que quando Deus criou o homem como criatura, ele tinha a intenção de adotar a humanidade como seu filho. Mas Adão resolveu pecar. Adão pecou. E o pecado entrou na humanidade, entrou no homem. E esse pecado chegou até nós hoje através dos nossos antepassados, os nossos ascendentes, né? Todos nascemos, queridos, todos nós nascemos em pecado. Não tem ninguém que nasça salvo e justificado. Nós todos pecamos e destituídos estamos da glória de Deus. Abra sua Bíblia comigo. Romanos capítulo 5, para não ficar nas minhas palavras. Assim como Mefibosete se tornou órfão pela consequência de uma decisão errada do seu avô, nós nascemos órfãos por causa do pecado. Romanos capítulo 5, versículo 12. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos
pecaram. Então, através de Adão, por consequência do nosso ascendente, assim como Mefibosete, por conta do seu avô, do seu ascendente, todos nós nascemos órfãos. Nós herdamos a orfandade e a morte. Nós nascemos já destituídos de um pai. Órfãos, sem a presença de Deus. E não só mortos espiritualmente. O que é a morte? Qual que é a morte que nós herdamos? A morte física, mas principalmente a morte espiritual, que nos afastou de Deus. Essa é a morte que o pecado gerou em nós, que nos afastou de Deus, nos afastou do nosso Criador, do nosso Deus Pai, do Pai que nos adotaria, que teria um relacionamento de filho conosco, com a sua criação. E não só nós herdamos a morte e a orfandade, como também nós ficamos aleijados. Porque o homem vai buscar alguma coisa para se apoiar, para suprir aquele vazio que tem aqui dentro. Aquela necessidade de um pai. A necessidade, aquele vazio que tem aqui dentro. Quem já aceitou Jesus, lembra como era esse vazio? Quem ainda não aceitou Jesus sabe como é esse vazio. Um vazio, uma necessidade de que nada supre aquela carência, que nada supre aquele vazio, aquela tristeza, aquela necessidade de algo que vai encaixar aqui, ó, que é a paternidade de Deus. E buscando suprir essa necessidade, nós ficamos aleijados. Porque nós vamos buscar suprir essa necessidade nos prazeres do mundo. Então, uns vão para um lado, vão para cá, e vão buscar o prazer em mulheres, em homens, prostituição, bebida, festas, dinheiro, família, mas de um ponto que, tipo assim, né, o marido e a mulher vai suprir isso, aí tem um casamento frustrado. Por quê? O marido e a mulher não conseguem suprir o vazio, o amor aqui, ó, que precisa aqui dentro, o amor paterno de Deus. Ou tem pessoas que ficam aleijadas porque vão para o outro lado da religiosidade. Para o lado da religiosidade. Eu vou buscar agora me aproximar de Deus, de algo que me preencha, fazendo coisas. Então eu vou fazer para merecer, eu vou fazer para comprar amor. Isso é muito sério, porque muitos de nós vivemos comprando amor, tentando fazer para suprir, para que as pessoas nos amam, para suprir esse vazio que tem aqui dentro da orfandade. Ah, querido, mais um dia, Deus olhou para nós e se lembrou da aliança que Ele tinha com Cristo. E Jesus veio e morreu na cruz. E agora todos os que creem nele têm o direito de serem feitos filhos de Deus. Jesus, ele veio nos resgatar. Jesus, ele veio nos buscar para fazer o propósito que Deus tinha desde a fundação do mundo, de nos adotar como filhos. Mefibosete viveu muitos anos em Lodebar, fugindo da sua origem,
fugindo, se escondendo, porque se ele aparecesse como um príncipe, vai que Davi matasse ele. Então ele fugiu. Então ele era órfão, aleijado e fingia ser alguém que ele não era. Ele se escondia. Ele maquiou ali a sua identidade de príncipe. Segundo Samuel, mais um dia, Davi, um homem segundo o coração de Deus, lá no capítulo 9 de 2 Samuel. Segundo Samuel, capítulo 9, versículo 1. Disse Davi: resta ainda porventura alguém da casa de Saul, para que se use de bondade para com ele, por amor de Jonatas. Gente, aqui fazia mais ou menos 15 a 20 anos que o Mefibosete estava fugido, escondido lá em Lodebar. Havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba. Chamaram-no que viesse a Davi. Perguntou-lhe o rei: és tu Ziba? Respondeu: eu mesmo, teu servo. Disse-lhe o rei: não há ainda alguém da casa de Saul para que use de bondade de Deus para com ele? Vamos todo mundo junto? Não há ainda alguém da casa de Saul para que use da bondade de Deus para com ele? Então Ziba respondeu ao rei: ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E onde está? Perguntou o rei. Ziba lhe respondeu: está na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei trazê-lo de Lodebar, da casa de Maquir, filho de Amiel. Queridos, mais um dia, Deus lembrou, assim como Davi, da aliança que ele tinha feito com Jonatas. Davi se lembrou da aliança. Nossa, Jonatas era meu amigo. Nós fizemos uma aliança de cuidar da descendência do outro. Então, Davi manda Ziba ir lá, buscar Mefibosete em Lodebar e trazer ele de volta para casa. Isso, para casa. Davi manda Ziba ir buscar Mefibosete e trazer ele para casa. E Deus, olhando para nós, lembrando do seu plano perfeito e do seu amor por nós, ele estendeu graça e misericórdia e enviou Jesus para nos buscar de volta para casa. Ele veio buscar a mim e a você de volta para casa, para a nossa origem real, porque você é príncipe, você é princesa, você é filha, filho do Rei dos Reis. Você é filho e filha de Deus, e Ele veio nos buscar e nos levar de volta para casa. E Ele mandou o Espírito Santo para nos ajudar. Ele mandou os servos ir buscar. E Ele colocou o Espírito Santo aqui dentro para nos ajudar, amém? Lá em Jeremias 31:3 fala assim, que com amor eterno eu te amei e com benignidade te atraí. Segundo Samuel, capítulo 9, vamos continuar, a partir do versículo 5. Então mandou o rei Davi trazê-lo de Lodebar, da casa de Maquir, filho de Amiel. Vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi, inclinou-se, prostrando-se com o rosto em terra. E disse-lhe Davi: Mefibosete.
ele disse: eis aqui teu servo. Então lhe disse Davi: não temas, porque eu usarei de bondade para contigo por amor de Jonatas, teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul, teu pai, e tu comerás pão sempre à minha mesa. Então Davi chama Mefibosete e fala, Mefibosete se prostra, se rende ali, né, aos pés de Davi, com medo. E Davi, na figura ali de pai, de Deus Pai, fala para ele: querido, eu vou estender bondade, graça e amor para você, pela aliança de Jonathan, pela aliança em Cristo, queridos, o Senhor estendeu graça e misericórdia a nós. Davi não foi honrar Mefibosete, não foi ajudar Mefibosete, porque ele ficou com dó de Mefibosete, porque ele era aleijado, porque ele era manco. Davi não ficou com dó dele. Davi foi buscar ele, porque ele era príncipe, pela sua origem real. Não há nada que a gente faça para cobrir os nossos pés aleijados. Não há nada que a gente faça que os nossos pés aleijados nos conduzam para o Pai. Os nossos pés aleijados nunca nos conduzirão a Deus. Mas é a nossa origem. É porque Ele nos criou. É porque somos filhos. Atos diz que porque nele existimos, nos movemos, porque somos descendência sua. E um pai faz tudo por um filho. Seja o filho aleijado, nonsseno, malcriado, ruim, bom. O pai ama com amor eterno e atrai para ele, e traz para ele. Vamos continuar no versículo 8, 9. Chamou Davi a Ziba, servo de Saul, e lhe disse: tudo o que pertencia a Saul, toda a sua casa, dei ao filho de teu senhor. Trabalhar-lhe-ás, pois, a terra, tu e teus filhos e teus servos, e recolherás os frutos, para que a casa de teu senhor tenha pão que coma. Porém, Mefibosete, filho do teu senhor, comerá pão sempre à minha mesa. Tinha Ziba 15 filhos e 20 servos. Disse Ziba ao rei: segundo tudo quanto meu senhor, o rei, mandar a seu servo, assim o fará. Comeu, pois, Mefibosete à mesa de Davi, como um dos filhos do rei. Versículo 8, acho que eu pulei, né? Então se inclinou e disse: quem é teu servo para teres olhado para um cão morto, tal como eu? Então, quando Mefibosete chega ali perante Davi, ele fala: quem sou eu? Para que você olhe para mim com bondade. Quem sou? Eu sou um cão morto, eu não sou ninguém. Cão na Bíblia significa, queridos, aquele que é impuro, imoral e que não herdará o reino dos céus. Esse é o significado de cão na Bíblia. E ele ainda fala: eu sou um cão morto. Eu não sou nada, eu não mereço. Por que você está olhando para mim desse jeito? Eu não mereço, sou aleijado. Mas Davi fala para Ziba assim: vai lá, você vai cuidar das terras dele. E fala para o Mefibosete: eu vou te restituir toda a terra. Isso fala de herança, queridos. Porque quando Jesus nos resgatou, nós nos tornamos co-herdeiros com Cristo. E nós herdamos com Ele todas as coisas. Quando Deus criou a terra, Ele deu a terra para o cuidado do homem. E quando o homem peca, Ele perde o domínio da terra. E quando Jesus vem e morre por nós, e nós nos tornamos filhos, nós resgatamos de novo o governo da terra. Jesus, Ele nos fez co-herdeiros com Cristo. Fala de herança.
E ele fala mais que isso, você vai comer à mesa como um dos meus filhos. Eu não só vou te dar bênçãos, herança, mas o principal, queridos, aqui, sabe por quê? As terras, vamos olhar friamente aqui. O Mefibosete estava na casa de um cara rico, entendeu? O Maquir cuidando dele. Ele não tinha necessidade, claro que ele, né, se ele tivesse mais posses, né? Quanto mais posses pudermos ter, todo mundo quer. Mas isso não era o principal. Porque o que adianta eu ter a herança toda do meu pai Saul, ter dinheiro e não ter dignidade, e ser aleijado. E todo mundo olhar para mim e falar, você é a vergonha. Você é aleijado. Porque Mefibosete, querido, o nome Mefibosete significa ele espalha vergonha. Mas Mefibosete não era o nome verdadeiro dele. Abra sua Bíblia comigo. Primeiro livro de Crônicas, capítulo 8. Primeiro Crônicas, capítulo 8. Versículo 33. Ner gerou a Quis, e Quis gerou a Saul. Saul gerou Jonatas, a Malquizua, a Abinadab e a Esbaal. Filho de Jonatas foi Meribe-Baal. E Meribe-Baal gerou a Mica. Filho de Jonas foi Melquisedeque. Qual que era o nome verdadeiro dele? Espalha vergonha? Qual que era a verdadeira identidade de Mefibosete, querido? Ele espalha vergonha? Era Meribe-Baal, que significa o Senhor é advogado. O Senhor é aquele que advoga a nossa causa, aquele que nos justifica. E mais que restaurar a dignidade e a origem de Mefibosete, de adotá-lo como filho e falar para ele, eu vou te adotar. Você agora é meu filho. Você vai comer na mesa comigo como um dos meus filhos para sempre. Eu estou te dando a sua herança, eu estou te dando bênçãos. Mas eu estou te dando a minha presença. Eu estou te dando fazer parte da minha família. Eu tinha o direito de te matar. Mas eu escolho te perdoar. E tem uma definição de perdão que eu acho muito bonita, que é isso. Você abdicar do direito de punir a quem você poderia punir. Davi se abdicou, assim como Deus se abdicou do direito de nos matar, de nos punir, por amor, para nos justificar. Ele nos aceitou, nos perdoou com seu amor, com a sua graça estendida a nós. Ainda lá em Romanos capítulo 5, volta lá. Romanos 5. Ah, queridos, quantos de nós estamos órfãos porque não conseguimos nos ver como filhos de Deus? Porque o pecado e a nossa natureza humana nos lembra toda hora que nós somos aleijados, que nós somos órfãos, que nós não merecemos. Mas Davi falou para ele, você não, ainda que você seja, ele nem falou, né? Ele falou, eu sou um cão morto. Mas Davi nem respondeu a pergunta dele. Deus olha para a gente e fala, Senhor, eu não mereço,
mas eu te amo com amor eterno. Romanos, capítulo 5, versículo 15, ó. Porque assim como o pecado entrou no mundo por Adão, a redenção veio por Jesus, por causa da aliança com Jesus. Todavia não é assim o dom gratuito como ofensa. Porque se pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foi abundante sobre muitos. O dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa para condenação. Mas a graça transcorre de muitas ofensas para a justificação. Se pela ofensa de um e por intermédio de um só reinou a morte, muito mais os que receberam a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Porque como pela desobediência de um só homem muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só, muitos se tornaram justos. Sobre a lei veio para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Aleluia. Glória a Deus, querido. O Senhor nos justificou. O nome de Mefibosete não é a ele espalha vergonha, mas o Senhor é advogado. E Jesus hoje, ele intercede por nós como um advogado. Ele nos justifica e temos livre acesso a Deus. Mefibosete agora, ele teria livre acesso a Davi. Ele ia comer todo dia na mesa de Davi. Ele ia falar com Davi a hora que ele quisesse. Ele ia desfrutar da presença. Da mesma forma, quando Jesus nos resgatou, com a aliança, quando Deus olhou e fez aliança conosco através de Jesus e nos buscou e nos resgatou, Ele nos fez filhos seus. E hoje você tem livre acesso à presença do Pai. Nessa manhã, queridos, o Senhor te chama para restituir a sua identidade de filho. Ele quer que você se assente à mesa. A mesa está posta. Mais que herdar a herança, mais do que ter a identidade resgatada, o Senhor quer mais. O Senhor quer ter relacionamento. Ainda que você seja filho, você pode nunca ir na casa do seu pai com a sua mãe. Você pode ser filho e não ter relacionamento com o seu pai e com a sua mãe. Mas Deus, além de nos dar todas as coisas com herança, como cordeiros com Cristo, mudar o nosso nome. Porque Ele falou que lá no céu nós vamos receber uma pedrinha com um novo nome. Além de nos tornarmos dignos de novo, de nos resgatar a nossa origem, a nossa identidade em Jesus, como filhos, além de nos adotar, então herança, e fomos adotados como filhos, fazemos agora parte da família de Deus. Mais que isso, Ele quer ter relacionamento. Ele nos convida a sentar à mesa da sua presença todos os dias, não é isso que está escrito lá? Comerá Mefibosete a minha mesa todos os dias. Mais do que resgatar a sua identidade, querido, nesses 4 dias, o Senhor quis falar para você: vem comer comigo. Só quem senta na mesa
Só quem senta na mesa com a gente para comer é quem tem intimidade. É quem a gente quer ter comunhão. Você não convida qualquer um para sentar na sua mesa, para ir na sua casa. Só senta na mesa com quem você quer ter intimidade, comunhão. Oh, aleluia. Quem come na mesa desfruta da presença. Quando a gente senta à mesa, oh, aleluia. A mesa está posta, querido. É só você vir sentar e ter intimidade com o Senhor. E quando você senta à mesa, você olha nos olhos da outra pessoa. Você fica face a face. Na mesa há tanta cura. Você conta como foi o seu dia, como foi as suas coisas, os seus planos, não é assim? Quando a gente está sentado na mesa com a família, a gente conversa, conta como foi o dia. Pelo menos lá em casa a gente faz assim. Alice, como foi na escola e tal. Conta os planos. E o Senhor revela os planos dele para você. E Ele olha você nos olhos, face a face. Porque sentado na mesa, querido, os pés aleijados não aparecem. Sentado à mesa da presença do Senhor, a graça cobre os seus defeitos. E você tem livre acesso à face do Pai. E é isso que Ele está te chamando hoje. Vem ser meu filho. Fique de pé. Vem comer na minha mesa. Vem comer na mesa da minha presença. A minha graça cobre os teus temores. A minha graça cobre os seus defeitos. Eu não olho os seus pés, eu olho a sua origem. Eu não olho para o que você fez. Eu olho para quem você é. E você é meu filho amado. Se preocupe. Ainda não, fazendo um favor, só tocando. Fecha os seus olhos. Eu quero ler uma carta para vocês. Uma carta do Pai a você, filho. Feche os seus olhos. E você não vai ouvir a minha voz. Você vai ouvir a voz do Pai falando para você. Meu filho, minha filha, você pode não me conhecer, mas eu sei tudo sobre você. Eu sei quando você se senta e quando se levanta. Eu conheço bem todos os seus caminhos. Até os cabelos da sua cabeça são todos contados. Pois você foi feito à minha imagem. Em mim você vive, se move e tem existido. Pois você é a minha descendência. Eu te conheci mesmo antes que você existisse. E escolhi você quando planejava a criação. Você não foi um erro, pois todos os seus dias estão escritos em meu livro. Você foi feito de forma admirável e maravilhosa. Eu formei você no ventre da sua mãe e tirei você do ventre dela no dia do seu nascimento. Contudo, tem sido mal representada você por aqueles que não me conhecem. Saiba que eu não estou distante e zangado, pois sou a expressão completa do amor. É meu desejo derramar meu amor sobre você. Por quê? Simplesmente porque você é meu filho e eu sou seu pai. Eu ofereço a você mais do que o seu pai terrestre jamais poderia te oferecer, porque eu sou o pai perfeito. Saiba que cada bom presente que você recebe vem da minha mão, pois eu sou o seu provedor e supro todas as suas necessidades. Meu plano para o seu futuro?
tem sido cheio de esperança, porque eu te amo. Eu te amo. Eu te amo tanto. Eu te amo com amor eterno. Meus pensamentos sobre você são incontáveis como a areia da praia. E sobre você eu me regozijo com cânticos. Eu nunca vou parar de fazer o bem para você, porque você é o meu tesouro mais precioso. Eu desejo te estabelecer com todo o meu coração e toda a minha alma. E mais, eu quero te mostrar coisas grandes e maravilhosas. Filho, se você me buscar de todo o coração, você vai me encontrar. Deleita-te em mim e eu darei a você os desejos do seu coração. Pois fui eu mesmo que colocou esses desejos em você. Eu sou capaz de fazer mais por você do que pode imaginar. Lembre-se também que eu sou o seu pai, que te conforta em todas as dificuldades. Quando o seu coração estiver quebrantado, eu vou estar perto de você. Como um pastor carrega um cordeiro, eu carrego você perto do meu coração. Filho, um dia eu enxugarei todas as lágrimas dos seus olhos e afastarei de você toda a dor que tenha sofrido nesta terra. Eu sou o seu pai e eu amo você, assim como eu amo meu filho Jesus. Pois em Jesus meu amor por você é revelado. Ele é a representação exata de quem eu sou. Ele veio para demonstrar que eu sou contigo e não contra ti. Também venho para dizer a você que eu não estou contando os seus pecados. Jesus morreu para que você pudesse ser reconciliado. Sua morte foi a expressão suprema do meu amor por você. Eu desisti de tudo que eu amava para ganhar o seu amor. Se você receber o presente do meu filho, você recebe a mim. E nada poderá separar você do meu amor novamente. Filho, vem para casa! Filho, vem para casa! Senta comigo na mesa. E eu vou fazer a maior festa que o céu já viu. Eu sempre fui um pai e sempre serei pai. A minha pergunta para você é essa. Você quer ser meu filho? Você quer ser a minha filha? Porque eu estou aqui à mesa te esperando. Eu estou aqui te esperando à mesa. Oh, aleluia, querido. Se você quer ter essa dignidade de filho restaurada, essa identidade firme no seu coração, vem aqui na frente. Você que recebeu essa palavra no seu coração, vem aqui na frente agora. Filho, vem à mesa, está te esperando. Você que quer comer mais à mesa do Senhor. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Deus está com a mesa da presença posta e te convida a ter seus defeitos, seus pecados e sua vergonha cobertos pela graça, através do sangue derramado pelo seu advogado. Oh, querido. Feche os seus olhos. Fala, papai. Papai, eu quero me assentar à mesa da tua presença todos os dias. Senhor, mais do que as tuas bênçãos, eu quero a tua presença. Mais do que ser teu filho, eu quero ter intimidade, eu quero ter comunhão à sua mesa, Senhor. Fala pro papai, papai, eu quero ser seu filho. Eu quero a mesa da tua presença, aleluia.